ali a mãezinha dele. Maria João de Deus, aparecendo para ele e pedindo para que ele tivesse paciência. Aqui também tem. Aqui tem a conta, a história do Chico, as primeiras páginas, memorável 8 de julho de 27. E aqui o garoto do Parnaso, quando o Humberto de Campos aparece para ele, é você o garoto do Parnaso? É esse garoto aí. Ele começou a receber, quando publicou, teve 22 anos, né? Quando ele publicou o Saio Aluno. Exatamente, Parnaso. Mas ele já tinha recebido já uns 2 anos antes, né? Ele recebia poesia, sonetos, mas ele não assinava, os espíritos não assinavam. Então ele sabia que não era dele. O José e o Ataliba, companheiros do Luiz Gonzaga, incentivaram ele a mandar para a Federação Espírita Brasileira, o Manuel Quintão. Foi aí quando Manuel Quintão, percebendo a extraordinária qualidade daqueles sonetos, daquelas poesias, ele incentivou e aceitou, inclusive, publicar no Reformador. Aí, a partir de então, esses espíritos já assinavam. Então, o que acontece? O F. Xavier, que assinava na revista A Cigarra, do Inácio Bittencourt, ele passou a usar os espíritos, o nome dos próprios espíritos. Foi quando, juntando todas essas psicografias, forma-se então o Parnaso Além Túmulo, a primeira edição. E depois de uma edição é acrescentado alguma coisinha a mais. Ao tempo vai se acrescentando mais, porque aí o Emmanuel já estava comandando tudo. E outros espíritos vieram e completaram. Aí vem a Nina Aroeira, a Alto de Souza, o Antero do Quental, os grandes escritores portugueses do século XIX e século XX também, até XVIII. Então a história é essa. Isso é difícil de passar para traduzir, porque é poesia, né? São poesias. Traduzir é difícil, né? Quer dizer que Exatamente. nós brasileiros, talvez os de língua espanhola, consigam apreciar, não é? Sim, sem dúvida. É mais para nós, né? Coisas lindas. E aqui é a primeira reunião, quando ele pede, esse fato acontece em 1927, em maio de 1927, na Fazenda Maquiné. Ele é distante daqui, 130 quilômetros. E esse material escrito? Porque é o primeiro contato com o espiritismo. Você dos espíritos e ao Evangelho. Aqui a irmã oficial, inclusive essa irmã foi se suicidando. Mas ela casou-se, né? Ela casou-se com o espírito nas sessões mediúnicas. Ele falava: não adianta você se curar, eu vou perseguir ela até exterminar ela. E conseguiu. Ela é vigilante, né? Mesmo tendo toda a orientação. Então é uma ideia de. Aqui retrata inclusive o Emmanuel. Ela vê o Emmanuel, mas o Chico não via. Ele ficou 4 anos sem se apresentar para o Chico. Só em 31 é que ele se apresenta, que é justamente essa cena aqui. Então, eu também, olha, por exemplo, eu sei que tenho muita assistência espiritual, mas eu não sei quem são. Eles não se identificam. Não se identificam. Interessante isso, podia, né? Porque sabe o que acontece? Que eu acho, do meu ponto de vista, que pode ser espírito muito importante, que poderia atrapalhar a sua vida. Eu não sei. De repente, com nós seres humanos. Eu noto agora, ao longo dos anos, nos acontecimentos, aí eu percebo, agora eu analiso, não é? E no trabalho, no que faço. Mas eles não se identificam para ninguém. Uma senhora só que diz que viu certa vez um senhor assim ao meu lado, mas eles não sei quem é. Viu um senhor aí, né? Mas não sabia se era de momento, por causa da reunião. Nunca ninguém falou para mim.
Nunca. Talvez isso lhe faça um bem muito grande. Eu confio, não me incomoda, né? Eu sei que a senhora é Agora, preparada. eu sei que tem uma ligação com Eurípides Barçanufo. Porque uma ocasião que eu tive um sonho que eu estava numa situação difícil, eu exclamei por Eurípides Barçanufo. É mesmo? E fui socorrida. Aí que eu disse, eu confio no Eurípides. Eu não sabia. Conscientemente também, eu não tinha nenhuma devoção especial. E o outro foi um senhor miudinho, cabelinho liso, assim, cortado, ele parecia uma espécie de monge, mas a roupa diz também assim, clara, não era escura não. Sei lá, um senhor miudinho, ele me defendeu também uma noite. Ele disse assim para o Espírito, eu sei que pela força eu não a retiro de você, mas em nome de Jesus, eu me libertei, acordei na minha cama. Eu lembro, eu não estava olhando para ele, porque eu não podia nem me mexer, sob a ameaça de um espírito adversário, porque eu fui fazer o que não tinha condição para fazer. Eu quis socorrer porque ele estava necessitando. Eu acho que eu narro isso nesse livro também. Então eu estava desejosa de ajudar, de servir, mas não é assim, precisa preparo, né? E eu fui mexer no assunto e o espírito reagiu violentamente, porque era a jovem que eu queria ajudar e ele era o dominador, o obsessor, mas eu me senti galvanizada, eu não mexi de medo. Eu tinha a sensação de que se eu me mexesse eu era aniquilada. Aí apareceu do outro lado da cama, apareceu essa figura que sem olhar eu sabia como ela era, não sei quem era. Me defendeu. Então essas duas vezes, na vida inteira. A senhora saberá quando chegar lá. Olha lá. Quem sabe Dona ainda assim, Terezinha, escuta, nós estamos... eu sempre lá te ajudando, mas você, hein, cabeça dura. Dona Terezinha, nós estamos diante da aparição de Emmanuel, vamos chamar assim. Ali no açude, no açude, nós vamos lá depois. O que representa para nós espíritos a obra de Emmanuel? A senhora pode falar o que representa para nós, virado para cá? Hoje? Hoje. Hoje à noite eu vou comentar na palestra justamente a presença de Emmanuel, a contribuição admirável, não é? Porque nesses romances ele deixou para nós os exemplos da atitude do cristão verdadeiro nas lutas da vida, qual deve ser. E também nos livros de exegese, de interpretação do Evangelho, descobrindo ângulos novos, não é, para nós. E realmente, Emmanuel vamos dizer assim, o mestre que nos ensinou a interpretar o Evangelho, não? Da obra de Emmanuel, qual é o seu preferido? É uma questão, assim, talvez só por causa da saudação, é o Ave Cristo. Me emocionou muito quando eu li. Aquela saudação dos cristãos que eu também devo comentar hoje, não é? Impressionante. Aquilo tocou em mim. Eu nunca esqueci. É o romance que marcou mais em mim por causa da saudação dos cristãos. Eu considero o Consolador a continuação do Livro dos Espíritos. A senhora acha que eu estou errado? Não saberia dizer, mas você me chamou a atenção. Eu vou dar uma lida novamente no Consolador. Vou ler de novo, já com essa sua indicação. E hoje nós vamos atravessar a rua aqui e vamos no local onde ele foi, onde o Dr. Rômulo, Clóvis Tavares, Dr. Rômulo, César Burnier, professor Cícero da Espírita Mineira, era a turma que fazia as perguntas para o Emmanuel. E o Emmanuel, através do Chico, respondendo aquelas perguntas nas sessões que eles realizavam no Luiz Gonzaga. Possamos estarmos nesses lugares que, como você bem disse, são sagrados, não é? Entre aspas, né? Sagrados no bom sentido, no bom sentido. de significado. De significado histórico. Significado histórico, emotivo também, não é? É maravilhoso
isso, a gente ver uma vida como de simplicidade tão grande, surge tanto ensinamento, tanta contribuição, né? Que muda as nossas vidas. Que muda as nossas vidas. Dona Terezinha, essa exposição de arte, a ideia é justamente preservar a memória. A gente fica imaginando, será que o espírita precisa ter quadros retratando a memória? As pessoas não vão se comportar de uma maneira que não condiz com o espiritismo? Mas se a gente não fizer isso, preservar a nossa memória, outras pessoas não irão preservar o nosso lugar. Certamente. Nós agora lá no Allan Kardec estamos motivando o arquivo histórico. E que dificuldade para achar, 70 anos de vida do centro, que dificuldade para achar as fotos daquele começo nosso. Não se preocuparam com a história, com o futuro. Ninguém se preocupou. Eu comecei, por exemplo, os cursos, eu não tenho nenhum dado, não sei quando começaram, o ano exato. Veja que coisa. E aqui a gente tem um guia, o Chico vai na fazenda Maquiné. Esse registro é formidável, é muito importante mesmo. Né? Mesmo que alguém chegue aqui e ache que é alguma que a gente quer... Não, nós não estamos fazendo culto a pessoas. Nós estamos registrando acontecimentos. E é bom que a gente saiba que foram pessoas comuns, como todos nós, mas que abriram esse campo maravilhoso. Vou dar um exemplo maravilhoso para a senhora. Pode nos acompanhar aqui. Acompanha. Quando a Emmanuel apareceu para ela assim, fazia as preces com o Chico. Pessoas simples, humildes. Aí de repente o Emmanuel, o senador, todo poderoso da época do Cristo, aparece para essas pessoas humildes, né? E anuncia a missão que ia trazer. Nós precisamos registrar a Carmen Perazzo, era uma mocinha ainda, quando recebe o Chico e cura a irmã dele. O esposo dela, que era conhecido como Juquinha Curador, era um curandeiro na palavra das pessoas, né? E aí começa o Chico e o José no Luiz Gonzaga. Mas olha que simplicidade. Pois é. Aí depois vão chegando os intelectuais. Manuel Quintão era um grande intelectual, um homem sábio, médium, curador também. Vamos dizer, começaram também nos Estados Unidos os fenômenos com aquelas pessoas comuns, né? Os metodistas. Mas depois atrai os pesquisadores, grandes nomes, não é? Exatamente. Tem aqui, quando São Francisco de Assis, através de Ubaldo de Chico, faz a comunicação na Fazenda Modelo, 17 de agosto de 51, na presença de mais 10 pessoas. Clóvis Tavares, a senhora esteve com esse daqui porque tem uma fotografia sua com ele, Rubens Romanelli. Ah, sim! Desse eu tenho a gravação em que ele fez uma palestra e ele estava sem óculos. Ele pediu para eu ler o texto evangélico. Ele fez a palestra As 4 Estradas do Evangelho. Então, quando era para ler o trecho do Evangelho, a minha vozinha está lá. E a senhora tem a gravação com ele, com a voz dele? Não. Sim, ele falando e eu lendo os textos. Eu gostaria de ouvir, porque eu li o primado do Espírito. Eu preciso dele. procurar lá onde tem para passar para você, entregar para você essas coisas. Eu preciso. Foi em Maringá, eu acho, numa concentração de mocidades. De mocidade. Dos anos 70. E eu jovem, né? Ele me pediu para ler e eu consegui ler perfeitinho, sem gaguejar, sem errar. Que emoção, não é? Emoção, não é? Aqui o casal do piano, Clóvis Tavares, nosso grande Clóvis, Batista Lino, César Bournier, o Américo Peçanha. Eu preciso pegar onde está aquela gravação e passar já para suas mãos. Tá certo. Não pode perder. O Chico falava para as pessoas aqui de Pedro Leopoldo, 2 ou 3 pessoas que eu conversei com elas, quando eu citava Rubens Romanelli, elas espontaneamente diziam: o Chico falou que o Rubens Romanelli era a reencarnação de um dos 7 sábios da Grécia.
Agora, quando a gente lê o Primado do Espírito, aí a gente entende por que o Chico confirmou isso. Realmente. Leia, o Primado do Eu tenho com muito carinho esse livro, O Primado do Espírito. Um dos 7 sábios da Grécia. A turma lá do Platão. Aqueles discursos dele, paraninfando turmas, lindíssimos. Anos 40, né? E como ele criou algumas parábolas, não é? Sim, aquela quando dele é lindo. Isso, e o pessoal agora, ultimamente, está colocando assim, eu sou Jesus. Não! Ele não disse isso, não está na página dele. Esse aqui é o perigo. Modificar o original de uma cabeça como de Roma Neto. Não tem esse direito de mexer na obra da pessoa. Ninguém. Não é? Bom, aqui nós temos um timeline maravilhoso. Interessante, olha aqui. Dona Ornélia Gomes, Joaninha. Agora olha aqui. Primeira aparição do nome Chico Xavier na imprensa. Sim. Reformador de 31. Antes do Parnaso. E é aqui que o Manuel Pintão dá todo incentivo, manda uma pessoa aqui, depois ele vem com o filho dele acabou casando com a irmã do Chico. Aqui é a construção do Luiz Gonzaga. E um detalhe importante, a mesma Joaninha, testemunha da presença de Emmanuel, que ia fazer preces com o Chico, passa a ser zeladora aqui do centro. O antigo, né? Logicamente. Sim. Olha aí. 1927. A Carmen Perazzo, a mesma pessoa. Esse senhor, nós descobrimos ele nas atas. Porque ele doou. Ele comprou o terreno e ainda deu 10 mil cruzeiros para erguer esse centro. Descobrimos ele também ele é o idealizador da Casa Ismênia de Jesus em Santos, da Maria Marques. Já ouviu falar, não é? Fazia teatro, que era atriz. Ele tem várias casas, ele construiu várias escolas espíritas. Era um grande benemérito.